I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de matemática. Vamos falar um pouquinho de multiplicação, um pouquinho de divisão. Tudo bem? Espero que esteja um ótimo dia, uma ótima semana e aproveitem bastante as atividades, tá? Beijo, fiquem com Deus. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula de hoje colocando a nossa data na página 109 de matemática. Então, hoje é dia 17 do mês 9, tá? 17 do mês de setembro. Aqui nós vamos responder oralmente, não precisa escrever nada. Nós vamos dar continuidade no que nós estávamos falando sobre hora, sobre tempo. E aqui tá assim, ó. Observe a rotina de Carolina ao longo de um dia. Ou seja, lembra que nós falamos de rotina? Rotina é tudo que a gente faz durante o dia. Então, ó, às 6 horas, Carolina faz o quê? Acorda. Olha lá ela espreguiçando. Às 7h30 da manhã, ela vai para a escola. Ao meio-dia, ela almoça, ela come, faz seu almoço. Às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, ela brinca com seus amigos. Às 16 horas, ou seja, às 4 da tarde, ela faz sua lição de casa, sua tarefa. E às 10 horas da noite, às 22 horas, ela dorme. Então, essa é toda a rotininha do dia da Carolina. Aí vem as perguntinhas que nós só vamos responder oralmente. Em qual período do dia Carolina vai para a escola? Isso, ela vai de manhã, não é verdade? Porque ela vai às 7h30 da manhã. Então, ela vai no período da manhã. Nós temos o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Carolina estuda em qual período do dia? O que nós falamos, no período da manhã. Carolina vai dormir de manhã, à tarde ou à noite? Carolina dorme de manhã, à tarde ou à noite? Isso, dorme à noite, né? Ó, 22 horas, 10 horas da noite, ok? Então, nós vamos virar a página agora. Aqui, eu vou orientar nós respondermos em horas exatas. O que são isso? 100 minutos, ou seja, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, para não confundir a cabecinha de vocês, ok? Então, vamos lá. Registre suas respostas nos relógios da maneira que você achar mais conveniente, do jeito que vocês acharem melhor. Em que horas começa a sua aula? Quando a gente ia na escola, a nossa aula começava? Isso, 12h30. Mas vamos colocar meio-dia, que é o período da tarde, então é 12:00. Ok? E no nosso relógio analógico, nós temos que colocar o pequeno no 12 e o grande também no 12. Por quê? São 12 horas e 60 minutos, são uma hora exata. Sempre que está no 12, quer dizer que é hora exata. Então, nós vamos desenhar aqui, ó, um pequenininho no 12 e um grandinho no 12 também. Embaixo, que horas termina a sua aula? Nós íamos embora às 5h30, mas 5 horas nós já guardamos o nosso material. Então, nós vamos colocar aqui, ó, como é a tarde, nós temos que colocar 17 horas, porque no relógio digital, ele contém o número 17, que quer dizer 5 horas da tarde. Já no nosso relógio analógico, o pequenininho que indica a hora tem que estar no 5 e o grande no 12, porque é hora exata, são 5 horas em ponto. Então, nós vamos colocar aqui.
o pequenininho no 5 e o grande no 12. Certo? Aqui, vocês vão responder sozinhos, junto com a mamãe e com o papai. Vocês vão marcar a hora que vocês levantam e a hora que vocês vão dormir. Então, cada um vai responder de um jeito, né? Então, vocês vão marcar aqui a hora que vocês levantam e a hora que vocês vão dormir. Certo? Bom, aqui nós terminamos sobre a parte de tempo. Agora nós vamos entrar numa partezinha que é só explicação. Amanhã a professora vai estar voltando sobre esse assunto, que é multiplicação e divisão. Nós aprendemos continha de mais, aprendemos continha de menos, agora nós vamos aprender continha de vezes, que é multiplicação, e divisão, que é continha de dividir. Mas é tudo muito simples, tá? Então, vamos começar com uma explicaçãozinha aqui, ó. Quantos abacaxi há ao todo? Ou seja, tudo. Quantos abacaxi nós estamos vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, aqui nós temos 3 abacaxi nessa caixa, que veio marcado aqui, mais 3 abacaxis nessa caixa. Ao todo, nós temos 6 abacaxi. Certo? Certo. O número 3 aparece 2 vezes na adição. Então, nessa continha de mais, ó, apareceu 2 vezes o número 3. Apareceu uma vez, mais 2 vezes. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Ao todo, a 6 abacaxis. O que quis dizer aqui essa parte? Que na continha de mais, toda continha de mais que eu tenho 2 números iguais, ele pode virar uma continha de vezes. Isso mesmo. Como assim, professora? Aqui eu tenho uma vez o número 3, 2 vezes o número 3. Então, eu poderia falar assim, que são 2 vezes o número 3. Certo? Vamos aqui embaixo, vamos entender melhor isso, ó. Quantas laranjas há ao todo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Então, ao todo, eu tenho 8. Porém, eu tenho 4 nessa caixa, mais 4 nessa caixa, que é igual a 8, que é o total. Eu tenho 8 laranjas aqui nas duas. Então, o número 4, ele aparece 2 vezes, de novo, ó. 1, 2. Então, 2 vezes o 4 é igual a 8. Ao total, a 8 laranjas. Então, sempre que eu tiver números iguais na continha de mais, ela pode virar uma continha de vezes, uma multiplicação, tá? Conforme nós formos fazendo os exercícios, vocês vão entender melhor isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre divisão. É mais fácil da gente de ver divisão, porque a gente o tempo todo está dividindo as coisas. Ou a gente divide um pirulito com amigos, os pirulitos, ou a gente divide uma bala, ou eu tenho 5 carrinhos, 6 carrinhos eu divido com meu amigo, eu tenho 2 bonecas eu divido com a minha amiga. Então, dividir é muito mais fácil, a gente está sempre dividindo as coisas. Então, olha só. A seguir, temos 8 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 flores, beleza? As flores foram distribuídas igualmente em 2 vasos. Veja como ficou. Então, num vaso ficou 1, 2, 3, 4. No outro vaso ficou 1, 2, 3, 4. 8 flores distribuídas igualmente em 2 vasos é igual a 4 flores em cada vaso. Ou seja, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, vamos simplificar tudo isso. Ó, eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho 8 canetinhas aqui. E meu amigo me pediu emprestado, certo? E eu preciso dividir com meu amigo. Então, aqui eu tenho... Deixa eu pegar uma folha aqui, peraí.
Aqui eu tenho meu amigo João. E aqui sou eu. Meu amigo João e essa sou eu. Eu preciso dividir. Então o João foi lá e falou assim: Amanda, divide comigo as suas canetinhas. Como que eu vou dividir? Eu dou 2 para ele, fico uma para mim, dou 3 para ele e mais uma para mim? Não, isso não é dividir. Sempre que a gente vai dividir, nós temos que distribuir igual. Então, se a gente fosse dividir essas canetinhas, como é que nós dividiríamos? Ó, uma para o João, uma para mim. 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 Ou seja, cada um ficou com 4 canetinhas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 8 canetinhas dividido para 2 pessoas, cada pessoinha ficou com 4 canetinhas, ok? E a gente vai falando mais sobre isso nos próximos exercícios. Hoje foi só uma introdução para a gente poder entender. Faça esse exercício em casa. Pegue tampinha, divide com a mamãe. Pegue seus brinquedos, divide com seu irmão, com a sua irmã. Você vai estar aprendendo matemática fazendo isso.